Meus queridos, abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Está escrito: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com essa pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você entende? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Ele tirou essas duas verdades de Deuteronômio 6:5 e de Levítico 19:18. O versículo prossegue: está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Agora ele inicia, para exemplificar quem é o próximo, a parábola do bom samaritano. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, um inimigo étnico dos israelitas, e ao ver o homem teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Meus irmãos, há verdades interessantes dessa passagem que eu acabei de ler com vocês. Sem dúvida aqui é uma revelação sublime, que o mestre da lei, que estava por detrás de toda essa conversação, querendo apenas pôr Jesus à prova e se justificar dos seus maus procedimentos, ele conseguiu interpretar uma verdade única, que se a gente aplicar para as nossas vidas, a gente vai viver de acordo com o padrão estabelecido por Deus. Ele pergunta a Jesus o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Jesus responde para ele: o que diz a lei de Moisés e como você entende? É interessante que existem essas duas maneiras: aquilo que está escrito e aquilo que a gente interpreta do que está escrito. Os erros não acontecem, os erros bíblicos, de pastores e de homens que vão à igreja, na maioria das vezes não acontece por falta de leitura, mas por falta de interpretação. Eles usam a base da palavra de Deus, mas interpretam e colocam os conhecimentos pessoais naquela verdade para tentar se justificar ou aplicar de uma maneira que aquilo ali não se torne tão pesado para o seu cotidiano. E às vezes a gente faz isso, mesmo a gente aqui na igreja. A gente chega aqui com opiniões pré-estabelecidas, a gente chega aqui com as nossas verdades. Eu abomino essa expressão, minha verdade. Não existe isso de minha verdade. Existe a verdade e existe a nossa opinião.
aquilo que é verdade e pronto, acabou. O contrário disso é mentira. E existem as nossas opiniões, que aí não é certo ou errado, é apenas opiniões. É por isso que é tão importante a gente saber separar aquilo que é mais importante daquilo que é irrelevante. Naquilo que é irrelevante a gente pode ter opinião. Naquilo que é importante é a verdade ou é a mentira. Pronto, acabou. Um alerta que eu sempre faço a vocês é procurar saber exatamente o que a Bíblia diz de maneira clara, de maneira assim irrefutável, e isso aí a gente defende até a morte, mesmo que seja algo pequeno. Eu sempre dou o exemplo de João Batista. Aos nossos olhos, ele morrer por defender o casamento correto e bíblico parece doideira, né? Enquanto homens morriam para não negar o nome do Filho de Deus, por permanecer com o Senhor, ele morreu defendendo o casamento. Mas tudo isso é aceito aos olhos de Deus do mesmo tamanho. Ambos defenderam a verdade. Então a gente tem que estar disposto a morrer pela verdade. Mas aquilo que é a nossa opinião, meu irmão, isso guarda para você. Se você tiver amigos, parentes, pessoas que podem ouvir e gostar da sua opinião, o que é difícil também. A maioria das pessoas não querem ouvir as nossas opiniões. Se você tiver alguém que queira ouvir sua opinião, aí você compartilha. Mas não morra, não brigue por isso. Não entre em discussão por coisas tão pequenas. Porque no final das contas, isso tudo só mostra o nosso coração orgulhoso. A gente deve ver apenas por aquilo que o Senhor diz que é correto e diz o que é errado. E foi o que aconteceu aqui. Ele perguntou para esse mestre da lei o que está escrito e como ele entende. Ele respondeu da maneira correta. Ele falou: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente. 4 coisas. Amar a Deus com o coração, com a alma, com a força e com a mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Então o resumo de toda a lei é essa. O que significa isso? Que o que nós devemos fazer é somente isso? Não. Quando a gente olha de maneira mais examinativa, a gente vai ver que para a gente amar o nosso próximo, que é a segunda maior e mais importante lei, a gente tem que não cometer alguns pecados, como a maledicência, como a fofoca, como a ira. Então, há muitas coisas dentro dessas 2 verdades, mas uma maneira de resumir tudo o que a Bíblia diz é essas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas fala de viver uma vida em santidade, fala de viver uma vida de oração, fala de viver uma vida de leitura bíblica. Fala de todas as verdades que a gente vem semana após semana proclamando no ponte, na célula, no culto. Mas se fosse para resumir toda a palavra, é isso aí. Amar a Deus, a primeira e mais importante, amar o nosso Senhor, de toda a nossa mente, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração e com todas as nossas forças. Ou seja, o que o homem da lei falou aqui, Jesus testificou como verdadeiro, é amar a Deus com o nosso 100%, com tudo que há dentro do ser humano, com espírito, alma, corpo, com racionalidade, com tudo, absolutamente tudo você deve entregar a Jesus Cristo, e menos do que isso Deus não aceita. Em segundo lugar, amar o seu próximo. E amar a Deus, vou te falar, é fácil. Ele nos ama primeiro, Ele nos amou primeiro, Ele nos entregou tudo, Ele morreu e padeceu por nós, pelos nossos pecados. Então amar alguém rico, poderoso, cheio de amor e misericórdia é muito fácil. Difícil é amar alguém ignorante, rabugento, mau, perverso. A segunda lei, que é amar nosso próximo como a nós mesmos, e depois Jesus ainda alterou isso, amar o próximo como eu vos amei. Isso aqui é extremamente difícil, tão difícil que era a dificuldade, no fundo era a dificuldade desse homem daqui, desse mestre da lei, que aí ele chega para Jesus no versículo 29, querendo se justificar, porque possivelmente ele não amava todos, ele escolheu alguns para amar dessa maneira. Ele fala: Senhor, e quem é esse próximo? Jesus ilustra quem é esse próximo com uma história muito famosa, que é a parábola do samaritano. E ele diz nessa parábola que um homem, a partir do versículo 30, que certo homem ele descia de Jerusalém a Jericó,
quando ele foi atacado por bandidos, salteadores. E eles roubaram suas roupas, o espancaram e deixaram quase morto à beira do caminho, à beira da estrada. E aí passou 3 grupos de pessoas por ali, vendo esse homem caído, ensanguentado, praticamente pelado. O primeiro grupo que desceu ali foi um sacerdote, que quando viu o homem caído, o versículo 31 fala que atravessou para o outro lado da estrada. E no 32 fala que um levita fazia o mesmo caminho, viu o homem caído e tomou a mesma atitude. Atravessou por longe, não ajudou a pessoa. E logo depois veio esse tal samaritano. Conforme eu disse na minha leitura, o samaritano era um povo inimigo étnico, era um inimigo étnico dos israelitas. Para nossa contemporaneidade hoje, seria como se um argentino passasse e visse um brasileiro caído, ensanguentado no chão. Alguém que aquele país não tinha boas relações devido a um histórico cultural. Eles eram até faziam parte do mesmo povo historicamente, só que eles se juntaram com outras culturas, e os israelitas, se achando mais puro e correto que os samaritanos, não se misturavam com esse povo não, que vivia no mesmo território ali de Israel. Eles tinham uma briga histórica. E esse samaritano, que também não gostava do israelita, viu esse israelita ali e teve compaixão dele. Eu gosto dessa palavra, versículo 33. Então veio o samaritano, ao ver o homem, teve compaixão dele. Eu sempre gosto de salientar a diferença entre compaixão e empatia. Compaixão é você se colocar no lugar do outro e sentir o que ele está sentindo. Empatia é você se colocar no lugar do outro e pensar conforme a pessoa está pensando. A diferença é gritante, porque na compaixão gera amor, gera prestação, gera boas obras, gera aquilo que Deus pediu para a gente fazer como um amante do próximo. Mas a empatia gera conformidade com o pecado alheio. Se você tiver empatia por um homossexual, você fala, com esse mundo aí de todo mundo pelado, eu também me colocaria no lugar dele e cometeria o mesmo pecado. Se você gera empatia por um adúltero, você fala, não, mas também essas mulheres de hoje em dia, tudo se joga na frente dos homens. Você começa a se conformar com o pecado, e de maneira alguma para a gente fazer isso. Porque quando você se conforma com o pecado para amar o próximo, você está ferindo o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus requer santidade. Entendem por que é importante a diferença entre empatia e compaixão? Compaixão é você, mesmo uma pessoa errando, mesmo uma pessoa em pecado, que não é o caso do samaritano, ele só tinha sido assaltado aqui, estou falando de maneira geral, mesmo a pessoa vacilando, pecando, errada, seja o que for, você sente a dor dela, a frustração, a tristeza por não estar vivendo no propósito, a dor por estar longe de Deus e sendo escravo de Satanás. Então, o samaritano sentiu compaixão desse homem, que estava ali, nesse caso específico, sofrendo, nu, praticamente nu, e todo ensanguentado, porque tinha acabado de ser assaltado. A gente passa por isso também. Eu já contei para vocês que uma vez eu estava andando na rua lá em Viçosa. Eu estava de boa, assim, felizão, cheio do espírito, né? Pensava eu. E passou uma mulher chorando do meu lado, assim. Eu paralisei, fiquei olhando ela chorar do meu lado, assim. Aí eu pensei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tive compaixão dela. Ela está chorando, eu posso ajudar, eu preciso ajudar, o Espírito está em mim, eu tenho que fazer alguma coisa. Fiquei pensando, mas fiquei com medo. Fiquei pensando, mas fiquei com medo. Quando ele ia para trás, a mulher já tinha ido embora. Por mais que às vezes a gente sinta algo, vê a pessoa precisando de uma ajuda, passando do nosso lado, a gente, eu vou, não vou. Mesmo que você sinta compaixão, mas não exerça essa compaixão em ações, você é semelhante ao sacerdote e o levita, que estava preocupado somente com a vida deles e passou direto. Quando você tem vergonha, timidez, medo do que as pessoas vão pensar, por você ajudar o próximo, se colocar numa posição de vulnerabilidade, porque quando a gente ajuda as pessoas, a gente está vulnerável, sim. Quando a gente para na rua para ajudar alguém que está precisando, todo mundo vai olhar para nós. Quando a gente para ouvir uma pessoa que está chorando,
A gente vai perder nosso tempo precioso. Então, quando você não quer fazer isso, você é como os levitas e o sacerdote que passou de longe. Não adianta você só ter um sentimento no seu peito. Você tem que ir para fora, meu irmão. Você tem que ir para fora. A compaixão verdadeira, aquela compaixão que se descamba nas boas obras. Não é só um sentimento. Pena, qualquer um tem. O ímpio tem pena das pessoas. O ímpio vê pessoas na África passando fome e fica com dó. O ímpio vê desastres acontecendo e fica com pena dessas pessoas que estão passando por essas tribulações. Mas nós, como cristãos, não temos só pena, nós temos compaixão, uma compaixão ativa. Se você vê alguém na sua escola passando por uma dificuldade, meu irmão, você não só se compadece interiormente, você tem que fazer alguma coisa como filho de Deus. Aquela pessoa pode se tornar, se ela não é ainda, pode se tornar um seu irmão em Cristo, através dessa sua boa obra, no trabalho, seja onde for. Você tem que estar sempre disposto a olhar para os lados e ajudar. Lembra que quinta-feira eu falei para vocês verem jornal? A falta de ver jornal pode acabar gerando a morte de alguém? Aí eu lembro que a gente olhou com olhos abertos, espantados assim para mim. Isso aqui é um claro exemplo disso. Eu usei o exemplo de maneira genérica do jornal, mas se você não estiver atento para aquilo que está acontecendo ao seu lado, pessoas necessitadas vão passar por você e você não vai, como cristão verdadeiro, agir da maneira que Deus espera e através das suas boas obras revelar Cristo para aquela pessoa que está sofrendo. É seu dever estar sempre atento. No dia do juízo, quando você estiver perante o Senhor, não vai colar a resposta: não, Senhor, não preste atenção, não ouvi. É seu dever ver e ouvir. É seu dever estar ciente com a dor do outro, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É seu dever. Porque no fim, o grande problema desses três grupos era a falta de olhar corretamente. O primeiro grupo, os salteadores, os ladrões. O que eles tinham? Eles queriam o que era deles e queriam aquilo que era do outro, desse israelita. Então eles já tinham deles, assaltaram o outro, bateram no outro e pegaram para eles o que não lhe pertencia. Esse é o primeiro grupo de pessoas. E você pode ser que você não roube ninguém, mas tem algo que flui dentro do nosso coração que é muito parecido com pegar o que é dos outros, que é a inveja, que é o ciúme. Você pode ser como esses salteadores, esses ladrões, quando tem ciúme e inveja do seu próximo. Você não basta aquilo que você já tem. Você nem olha para isso, na verdade. Você quer aquilo que o outro tem. E aquilo que o outro tem, por você não ter igual, você sente raiva, desprezo, ansiedade, um monte de sentimento, turbilhões de sentimentos. Isso é pecado. Isso é pecado, porque nós temos que ser gratos por aquilo que nós já recebemos. Meu irmão, sua vida é um presente. Você pode olhar para alguém que é muito rico, bem casado, com muitos filhos, e a geração das redes sociais, infelizmente, faz a gente pecar muito nessa área da inveja e do ciúme. Porque é o que a gente mais vê, entra no celular aí, Instagram, TikTok, qualquer rede social, você vai ver, as pessoas só postam coisas boas geralmente, né? Eu na minha viagem aqui, na praia, tem gente aqui que nunca vai para a praia, e parece que tem nego que vai toda semana para a praia e posta no Instagram, eu nunca vi isso. Se a gente tiver olhos errados, a gente vai querer aquela vida. Quando na verdade, meu irmão, aquela pessoa que devia querer a nossa vida. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a salvação. As pessoas podem ter dinheiro, fama, mulheres, podem ter de tudo, mas nós temos Cristo, a salvação, nós somos livres. As pessoas são escravos de Satanás e nós somos livres. Você deve sempre olhar para isso. Só assim você não vai sentir inveja e ciúme das pessoas ao seu redor. Na verdade, quem tem muito, quem tem abundância a ponto de distribuir para as pessoas é você. Paulo falava que se sentia devedor a todos os homens, porque ele tem demais. E Paulo teve um momento sim de ter financeiramente bastante.
Ele vivia de ofertas, ele trabalhava também, mas ele vivia de ofertas. E tinha época que os irmãos abençoavam ele financeiramente muito bem. Mas tinha épocas que ele tinha que trabalhar, senão ele passava fome. O que ele estava falando ali não era de dinheiro, o que ele estava falando ali das bênçãos espirituais. Ele tinha tanto em Cristo que ele se sentia devedor a todas as pessoas. Quando você olha alguém nas redes sociais, você não tem que ter inveja, não. Você tem que falar, obviamente a pessoa não conhece a Cristo. Você tem que orar por aquela pessoa, para que Deus se revele a ela. E você tem que ser o instrumento de Deus para essa revelação na vida dessas pessoas. E se você está vendo o irmão Cristo que está sofrendo de bens, glorifica a Deus pela misericórdia do Senhor na vida daquele irmão. Porque até riqueza, a Bíblia diz que é um dom que provém de Deus. E você não tem que ter inveja porque Deus deu alguns dons para o seu irmão que não deu a você. Você tem que ser grato àquilo que você tem. Quando você olha na perspectiva de quem você era e o que você merecia, quem você é e o que você recebeu, meu irmão, pode ter gente do seu lado com muitos dons, muitas bênçãos, irmão na igreja, estou falando agora. Você não liga não, você merecia o inferno, você merecia tomar pescotapa do Senhor na eternidade. E agora você está aqui na igreja, com uma comunidade de irmãos, com o Espírito habitando dentro de você, e Ele te deu um dom. Você pode não saber qual é ainda, como eu falei quinta-feira, mas você tem algum que Deus te deu. Você pode ter mais de um. Você tem que ser grato, meu irmão. Você tá tendo muito mais do que você merece. Para de olhar para a vida do outro. Para de sentir inveja. Isso é loucura, é tolice. As pessoas que têm inveja, elas não são gratas a Deus por aquilo que receberam. A inveja é a falta de gratidão. Os salteadores agiram assim. Eles tinham, mas roubaram o que era do outro. E aí veio esse segundo grupo, que é o sacerdote levita, que eram os indiferentes. Eles olharam para aquele homem sangrando o seguinte: eu quero o que é meu e o que é seu é seu. Salteadores, eu quero o que é meu e o que é seu é meu também. Mas esse não, parece até mais bonitinho. Mas não, essa mentalidade parece bonitinho porque é a mentalidade do mundo hoje. O mundo não aprova a inveja, ainda não aprova. Daqui a pouco vai começar a provar. O mundo ainda não aprova o roubo. De maneira geral, tem gente que aprova o roubo, tem gente que aprova a inveja. Mas de maneira geral, o mundo não aprova isso. Mas esse é o pensamento genérico mundano. Que é meu, que é seu, é seu. Cada um com seus problemas. E foram assim que esses dois homens agiram. E esse tipo de gente, respondendo a pergunta do mestre da lei, não herdará o reino dos céus. Mas todo mundo vive assim, Henrique. Essa é a mentalidade do Brasil, de Paula Cândido, não importa. O errado continua errado mesmo que todos façam. O certo continua certo mesmo que ninguém faça. Você não vive só para você. Você vive como samaritano, que olhou para aquela pessoa sangrando e nua, e falou: o que é dela, é dela. Eu não quero o que é dela, não. O que é dela é dela, mas o que é meu é dela também. Essa é a mentalidade que nós temos que ter. Colocar a nossa vida, os nossos talentos, tudo aquilo que nós recebemos e quem somos à disposição das pessoas ao nosso redor, seja ela quem for. Seja ela quem for, pode ser um irmão em Cristo, de preferência, você deve priorizar ajudar os irmãos em Cristo, mas pode ser um mundano, e bota mundano nisso, pode ser um maconheiro, pode ser um macumbeiro, pode ser um homossexual, pode ser o que for. Nós devemos amar as pessoas, estar sempre aptas a servi-las. É claro, no tratamento com o mundano a gente tem que ser astuto, até no tratamento com as pessoas dentro da igreja, porque tem gente dentro da igreja que não é verdadeiramente convertida. A gente deve ser sempre astuto, principalmente com alguém lá fora. Mas a gente tem que estar sempre pronto para servir, para se doar. Aquilo que é meu é de todo mundo.
Os irmãos na igreja primitiva, lá no início de Atos, eles não tinham coisa alguma que se consideravam suas. Antes, compartilhavam entre eles. Eu lembro que no início da célula, dos jovens, alguns anos atrás, acho que a maioria de vocês ainda não estava, ou estava, eu já não me recordo quanto tempo vocês estão com a gente, mas com certeza muitos já se foram. E tinham pessoas que a gente combinava o seguinte: traga um lanche para a célula hoje. E é uma coisa que eu nunca tinha visto, sinceramente. Aí a pessoa trazia, sem brincadeira, a pessoa trazia um hambúrguer para ela comer. Ela trazia literalmente um lanche para a célula, para ela comer, um lanche individual para ela comer. Eu ficava abismado com essa situação. E tem gente que é assim mesmo, dentro da igreja. Não tem um senso de comunidade, meu irmão. Tem que fazer igual os meninos fizeram na célula quinta-feira. Trouxe um pacote de peta, igual a Esther fala. E todo mundo comeu lá. Mesmo que você nem coma muito, e a Esther enche os bolsos de tanto comer. É isso que é pra gente fazer, não importa. Não importa, eu vou levar é para os outros se deliciarem mesmo. É para os outros se encherem, para os outros se alegrarem. Não importa a minha alegria, importa a alegria do outro. Porque a minha alegria já é satisfeita em Cristo. Você só consegue viver dessa maneira se você tiver essa mentalidade. Eu vou servir os outros, querendo a alegria dos outros, porque a minha alegria já é satisfeita em Cristo. Se você não tem um relacionamento com o Espírito Santo, se você não tem um relacionamento com Cristo, você nunca vai querer servir ninguém, porque você está sempre querendo encher o seu potinho de alegria. Mas se você estiver transbordando de alegria, meu irmão, isso derrama para todo mundo ao seu lado. O evangelho que Jesus veio trazer, o reino que ele veio nos mostrar, é um evangelho na contramão e um reino de ponta cabeça. Completamente, essas coisas que eu estou falando para vocês aqui é completamente oposto daquilo que o mundo vive e prega como verdadeiro. Se eu dissesse isso numa palestra, qualquer outro auditório que não seja de irmãos, as pessoas iam zombar, desprezar e achar que eu estou falando loucura. Mas esse mundo terrível, eu tenho que ajudar as pessoas que não fazem nada para merecer aquilo, que só tem nego ruim por aí. Imagina se Jesus pensasse assim. Só tem nego ruim aqui. E ele salvou todo mundo. Só tem gente que não fez nada para merecer essa salvação, mas Jesus entregou ela gratuitamente nas nossas mãos. A gente faz isso porque Jesus fez primeiro. Ele nos mostrou como agir de maneira aceitável aos olhos do Pai. E ele pergunta para esse mestre da lei, no versículo 36, qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? E o especialista da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse, vá e faça o mesmo. A minha pergunta para vocês nessa noite é, qual desses três grupos de pessoas, os salteadores, o sacerdote, o levita e o samaritano, você tem sido? E qual você deveria ser? Qual a gente deve ser é nítido, Jesus deixou claro aqui. Mas qual você tem sido é uma resposta pessoal. Que se a sua resposta não for de acordo com o que foi proclamado nessa noite, meu irmão, é o momento de se arrepender, pedir perdão a Deus pelo seu orgulho, pela sua maneira de viver pagã, como os ímpios do presente século, e voltar pelos caminhos de um filho de Deus.
Amém? Amém? Recebem a palavra dessa noite? Quem vai sair dessa noite aqui pronto para se doar completamente a todas as pessoas? Amém, todo mundo. Deus seja louvado. Vamos orar agora. Feche seus olhos. Supremo Deus, bondoso Pai, te agradecemos porque o Senhor tem sido tão bom conosco, Jesus. O Senhor nos amou primeiro. Quando éramos inimigos da verdade e do bem, nós não fizemos coisa alguma para merecer a tua misericórdia e a tua filiação, Pai. Não fizemos coisa alguma, Senhor Jesus. O Senhor nos deu gratuitamente, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nos ajude, Pai, de semelhante modo, a fazer o mesmo com os nossos semelhantes. Estar sempre dispostos e aptos a nos doarmos completamente, Pai, o tempo todo, custe o que custar. Mesmo que, como samaritano, Pai, custe nosso tempo, custe, Pai, uma pausa nos nossos planos, custe até mesmo o nosso dinheiro. Nós estamos aqui, Pai, declarando que estamos dispostos, Pai, a abrir mão de tudo para fazer a tua vontade. Nos ajude, Pai, a agir dessa maneira. Nos ajude, Pai, a sempre querer servir, porque a maneira que nós tratamos o nosso semelhante, essa é a maneira que tratamos a Ti. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus.